Então, nós vamos, a partir de agora, já que, de certa forma, né, criamos uma determinada experiência no cálculo de integrais duplas, vamos agora estudar um recurso que, de fato, é fundamental para que a gente tenha condições de resolver certas integrais que, com toda certeza, se nelas não fosse aplicado esse recurso, nós teríamos pela frente um problema muito complicado. Muito complicado. Por exemplo, suponhamos que, independentemente do domínio de integração que nos seja fornecido, alguém coloque para que nós tentemos resolver a integral dupla de E elevado a y menos x sobre x mais y. Isso aqui tudo seria, então, o expoente. Né? Vamos colocar o E aqui um pouquinho mais embaixo. Pronto, integral de E elevado a todo esse expoente, y menos x sobre x mais y, dx dy. Essa é uma situação em que você percebe que há uma dificuldade relevante para você tentar conseguir uma primitiva. É muito diferente, por exemplo, né, de alguém colocar, digamos, a integral dupla sobre um certo domínio D de E elevado a, suponhamos, x sobre y. Uma variável no numerador, a outra no denominador. Essa situação segunda, aqui, essa é uma situação muito simples. Por quê? Porque uma substituição já resolve o problema. Se, por exemplo, nós colocarmos a integral de dentro em relação a x, nós teremos E elevado a x sobre y dx, depois dy. E é evidente que, como a gente sabe, que interpreta uma variável como constante na hora em que está integrando em relação a outra, o y aí seria constante nessa integral de dentro. Então, isso aí, pensando em termos de uma integral para funções de uma variável, isso seria o mesmo que, por exemplo, a gente calcular integral de E elevado a x sobre 2 dx. Mesma coisa. Né? Nosso denominador seria constante, seria 2. Como aqui também é, já que é y, e a nossa integral se passa em relação à variável x. Com toda certeza, essa integral aqui, ela será resolvida na hora em que eu chamar u de x sobre 2.
Como também, claro, esta daqui será resolvida na hora em que eu chamar U de x sobre y. Porque chamando U de x sobre y, eu terei na integral de dentro du igual a 1 sobre y dx. O y é constante. A derivada de x sobre y é 1 sobre y. E é evidente que isso resolve o problema, né? Porque a minha integral de dentro, integral de e elevado a x sobre y dx, eu posso então dizer que é y integral de e elevado a x sobre y multiplicado por 1 sobre y dx. Aquela história que eu venho repetindo para vocês. Eu vou fazer u igual a x sobre y, eu vejo que du será 1 sobre y dx, eu não tenho 1 sobre y aqui, mas 1 sobre y é uma constante, eu multiplico pela constante, 1 sobre y, e lá fora eu multiplico por y para não alterar. Então, o que é que acaba acontecendo? É que a gente chega na integral de o y multiplicado pela integral de e elevado a u du. De fato, problema resolvido, porque a integral de e elevado a u é o próprio e elevado a u. Mas essa situação, né, foi muito mais simples porque aquela fração que se apresentava como expoente não misturava, né, no numerador e no denominador as duas variáveis, como acontece aqui. Essa situação que a gente colocou agora, essa situação aqui, sem dúvida, é extremamente mais simples, incomparavelmente mais simples do que esta. Aqui, a substituição não vai nos ajudar. Porque se nós chamarmos, né, u do expoente, como chamamos aqui, olha a confusão que a gente vai arrumar. Porque mesmo considerando y como sendo constante, né, nós teremos uma confusãozinha aqui. Né? Teremos uma confusãozinha aqui para derivar o du, para encontrar o du. Então, em muitas situações, a técnica de integração que a gente traz do cálculo 2 não é um recurso tão suficiente, né, ou tão eficaz para que a gente consiga resolver uma integral dupla. Este é um exemplo. Existem infinitos exemplos. Então, nós conhecemos as técnicas de integração com as quais trabalhamos no cálculo 2 e precisamos complementá-las. Precisamos de um conhecimento complementar. Além das técnicas de integração, eu preciso de uma ferramenta potente que me permita encontrar primitivas. E essa ferramenta
é o que a gente chama de mudança de variáveis. É uma substituição, não deixa de ser, porque se você vai mudar variáveis, você vai fazer uma substituição. Mas não é a substituição que nós conhecemos como técnica de integração. É uma substituição nova, especial, que é conhecida como mudança de variáveis. O resumo teórico, é evidente que nós vamos utilizar, né, essa integral aqui como exemplo. Vamos resolver essa integral aqui como exemplo da mudança de variáveis. Mas antes, porém, vamos colocar a situação, teoricamente, no caso geral. O que é uma mudança de variáveis na integração dupla? É você ter um problema originalmente nas variáveis x e y e fazer, é evidente que, como o próprio nome diz, fazer uma mudança para um novo sistema de variáveis. O sistema que a gente sempre chama de UIV. Sempre que eu quero dizer, quando estudamos o caso geral, que é isso que a gente está fazendo. Então, vamos sair das variáveis x e y e vamos passar para as variáveis u e v. De tal forma, né, que nós vamos criar expressões que nos permitam escrever a variável x como uma função de u e v. Nós vamos tentar expressar a variável x em função de u e v, e, da mesma forma, a variável y em função de u e v. A partir do momento em que se estabelece qual é a expressão que define x em função de u e v e y em função de u e v, a gente passa a calcular, a partir do momento que a gente estabelece esta mudança, isso aqui, na verdade, é o que a gente chama de mudança, vocês também vão encontrar por aí sendo chamada de transformação. Muitos autores chamam de transformação. São as equações da mudança ou as equações da transformação. Não há diferença nenhuma, porque, evidentemente, se é uma mudança, é uma transformação. E a partir do momento que você estabelece as equações que vão definir a mudança, você, por força do teorema que a gente vai escrever logo aqui abaixo, você, com essas equações que lhe dão x e y em função de u e v, você vai calcular o determinante de uma matriz 2×2, onde
O primeiro elemento aqui da matriz é a derivada parcial de x em relação a u. O segundo, derivada parcial de x em relação a v. Perceba, o seu x, que era simplesmente uma variável no problema original, ele agora expresso em função de u e v, passa a ser encarado como sendo uma função das variáveis u e v. Tá? Então, calcula-se a derivada de x em função de u e v, e a derivada de x em relação a u, desculpe, e a derivada de x em relação a v. Isso formará para a gente a primeira linha dessa matriz da qual a gente quer o determinante. A segunda linha, é evidente, será formada pela derivada parcial de y em relação a u, porque com y está acontecendo exatamente a mesma coisa, ele passa a ser expresso como uma função de u e v. Então eu terei derivada parcial de y em relação a u, derivada parcial de y em relação a v. Essa matriz aqui, ela é chamada de matriz, porque vocês podem encontrar esse nome e aí vão reconhecer. Jacobiana. Essa é a matriz chamada matriz jacobiana da mudança de variáveis, ou matriz jacobiana da transformação. E esse determinante, que a gente simboliza pela letra J, é o jacobiano. O determinante da matriz jacobiana é o jacobiano. Seja qual for a mudança que a gente estabelecer, o jacobiano deverá ser diferente de zero. Muito bem. Calculado o jacobiano, né? O que é que a gente vai fazer? Bom, nossa função original era a função que está dentro da integral, né? É uma função originalmente escrita nas variáveis x e y. É evidente que nós vamos transformá-la numa nova função. Numa função onde apareçam as variáveis u e v. Como é que nós vamos fazer isso? Da maneira óbvia. Se x está expresso em termos de u e v, onde houver x na função f, eu substituo ele pela sua expressão em termos de u e v. Se y é a segunda variável e, pela mudança, está escrito em função de u e v também, onde houver y na função f, eu
o substituo pela sua expressão em termos de U e V. Então, é evidente que a minha função deixa de ter as variáveis x e y, porque elas foram substituídas, né? E passa a ter somente as variáveis U e V. É evidente que, também, o meu domínio de integração original era uma região fechada, limitada, conexa, no plano XY, ele também, é evidente, sofrerá a mudança. Não é só a função que vai sofrer a mudança. Meu domínio, ele era graficamente esboçado no plano XY. A gente sabe como, né? A partir de fronteiras, né? De pedaços de fronteiras que são curvas no plano XY. Ele passará agora a ser uma região também fechada, também limitada e conexa no plano UV, porque estamos saindo completamente de XY para UV. Então a gente diz que a mudança de variáveis, além de ser aplicada na função, provocando a transformação de f de xy em f de uv, ela é aplicada no domínio de integração, fazendo com que o meu domínio de integração no plano xy se transforme num domínio de integração, vamos chamar ômega, no plano UV. E aí, conhecendo o jacobiano, a nova função, que nada mais é que a função original, onde foi aplicada a mudança de variáveis, ou seja, é a função original escrita agora em termos de U e V. E, além disso, conhecido o novo domínio de integração, que não mais é uma região no plano XY, mas sim uma região no plano UV, eu vou utilizar o teorema da mudança de variáveis, que na verdade se resume a uma fórmula que vai então me permitir descobrir se a mudança que eu estou utilizando de fato me trouxe como resultado uma integral com menor nível de dificuldade. Tá certo? Vamos diminuir aqui. Vamos diminuir aqui essa parte que nós escrevemos para aqui embaixo a gente então colocar a fórmula, que na verdade é a parte prática do teorema que é chamado de teorema da mudança de variáveis. O que é que a nossa fórmula nos diz? Que, feito tudo isso, então, a integral original, a integral dupla, sobre D da nossa função f de xy dx dy
ela é igual a integral dupla sobre ômega de f de uv módulo do jacobiano du dv. Esse é o resultado que é conhecido como teorema da mudança de variáveis. Espera-se que, com a mudança aplicada, esta integral original, que passa a ser calculada por esta, tenha, como eu falei, o nível de dificuldade consideravelmente diminuído. Tá ok? Uma observação importante. Se você pesquisar em qualquer fonte que você queira, normalmente na internet, ou algum livro de cálculo que trate desse assunto, você vai perceber que os problemas que envolvem a mudança de variáveis eles trazem a mudança como sugestão. Porque, na verdade, eu acredito que se considere, mas a razão deve ser essa, se considere que a experiência não é ainda suficiente para que você próprio, para que você sozinho, primeiro, decida usar uma mudança de variáveis. E segundo, diga qual vai ser a mudança a ser usada. Então, normalmente, e isso vocês também vão ver na lista, né? Normalmente os problemas de mudança de variáveis trazem a mudança como sugestão. É evidente que você usa se você quiser, mas também é evidente que se você não usar, dificilmente o problema será resolvido. Se foi dada a sugestão para que seja utilizada uma determinada mudança de variáveis, claro que é porque a integral tem um nível de dificuldade grande, a integral original, e que aquela mudança certamente está ali sugerida para que você consiga diminuir esse grau de dificuldade e, consequentemente, resolver a integral. Tá bom? Então, ninguém precisa se preocupar, por exemplo, né, e como é que eu vou saber se é para usar uma mudança de variáveis? E se por acaso eu achar que é para usar, que mudança será? Na verdade, depois que você cria uma certa experiência, você consegue perceber. Mas, a princípio, você vai notar que os livros trazem, todos os problemas normalmente trazem. Os enunciados são algo do tipo: usando a mudança tal, resolva essa integral. Então, o seu trabalho de fato é saber utilizar a mudança de variáveis e ter consciência de que a mudança de variáveis, perceba bem, né? A mudança de variáveis atua em 3 linhas. Ela modifica a função, ela modifica a função, ela modifica
o domínio de integração, ela permite calcular o jacobiano, que, como você vê, você precisa dele para colocar em módulo aqui dentro da nova integral. Tá certo? E muitas vezes a mudança de variáveis é algo tão eficiente que ela não somente simplifica a função, como simplifica o domínio de integração. Porque há problemas que originalmente trazem uma função complicada para a gente obter a primitiva e, simultaneamente, trazem também um domínio de integração complicado para a gente pegar as variações. Complicado, por exemplo, no sentido de ter que, independentemente da ordem de integração que a gente escolher, primeiro em x, segundo em y, ou o contrário, ter que dividir a integral na soma de duas, ter que dividir na soma de três, como a gente viu quarta-feira, naquele exemplo, onde a gente percebeu que, numa determinada ordem, a gente era obrigado a dividir a integral original na soma de duas. Hã? Muito bem. Então, teoricamente, a situação é essa. Nada mais além disso. Vamos ver se então a gente consegue aplicar o teorema da mudança de variáveis, que na prática significa aplicar essa nossa formulazinha aqui para resolver uma integral dupla, que seria essa daqui. Digamos que eu queira resolver a integral dupla sobre D de E elevado a y menos x sobre x mais y dx dy de a região com fronteira x igual a zero, y igual a zero, e x mais y igual a 2. Suponha, então, que seja dada a seguinte sugestão. Seja colocado esse problema e seja dada a seguinte sugestão. Faça y menos x igual a u
e x mais y igual a v. É evidente, então, né, que, pela sugestão que foi dada, está se dizendo que você tem, né, diante de si uma integral complicada e que, certamente, se você quiser uma ferramenta eficiente para resolver essa integral, você deve fazer essa substituição. Muito bem. Essa substituição, como a gente falou, deve atuar ou deve influir, né, em 3 elementos: na função, no domínio e proporcionar o cálculo do jacobiano. Podemos, né, começar pelo cálculo do jacobiano. Lembre-se, o jacobiano, como dito no teorema da mudança de variáveis, é o determinante da matriz cuja primeira linha são as derivadas parciais dx, expresso como função de u e v, e na segunda linha, as derivadas parciais dy, quando y está expresso também em termos de u e v. Perceba, então, que aí há situações em que, por força da forma como a sugestão é dada, a gente precisa, antes de qualquer coisa, né, apesar da sugestão ter trazido a mudança, ela não nos trouxe a mudança na forma como a gente precisa para calcular o jacobiano. Porque, para que eu calcule o jacobiano, eu preciso derivar x em relação a u e x em relação a v. A mesma coisa o y. E para que eu consiga fazer isso, eu tenho que ter uma expressão assim: x igual a alguma coisa que envolva u e v. Alguma coisa que envolva u e v. Aqui, da forma como a sugestão foi dada, ótimo que ela tenha sido dada, mas, em vez de nos dar x em termos de u e v, ela nos trouxe u e v em termos de x e y. Eu tenho aqui as expressões u igual a y menos x e v igual a x mais y. Eu preciso de x igual a alguma coisa que envolva u e alguma coisa que envolva v, como também o y. Então, na verdade, a sugestão é maravilhosa, mas a gente, para calcular o jacobiano, a gente vai trabalhar com essas duas equações e, em vez de tê-las mostrando quem são u e v em termos de x e y, nós precisamos tê-las
mostrando quem são x e y em função de u e v. Então, vamos encarar isso aqui como um sistema para que a parte aqui, né, a gente consiga o que a gente quer. Escrever x em função de u e v para poder calcular as derivadas dx, du, dx, dv. E também escrever y em função de u e v com o mesmo objetivo. Então, eu tenho que parar um minuto para dizer o seguinte, olha, eu tenho aqui y menos x igual a u. E também tenho, vamos colocar assim, y mais x em vez de x mais y, né? Para poder ficar as variáveis aqui, as semelhantes, uma sobre a outra. E aí eu vejo que, se eu somar essas duas equações, eu elimino o x e já obtenho y em função de u e v. Tenho 2y igual a u mais v, consequentemente, y igual a u mais v sobre 2. Então, primeira conclusão, a expressão que me dá y como função de u e v é essa aqui. Y é igual a u mais v sobre 2. Agora, eu posso muito bem retornar, né, aqui para o sistema. Eu tinha y menos x igual a u, y mais x igual a v. Posso multiplicar a equação de cima por menos 1. Né? Posso multiplicar a equação de cima por menos 1. E isso vai me permitir encontrar o x agora, quando eu fizer a soma das duas equações. O y vai cancelar e eu terei 2x igual a v menos u. Ou seja, acabo de descobrir que em função de u e v, x se escreve como v menos u sobre 2. Tá certo? Então, agora sim. Se agora eu tenho x e y como função de u e v, eu vou poder calcular o jacobiano. Eu tenho x igual a v menos u sobre 2 e y igual a u mais v sobre 2. Porque só assim, de fato, eu posso derivar, né? Eu preciso da derivada de x em relação a u, de x em relação a v e as de y também. Logo,
Meu jacobiano, né, será o determinante da matriz derivada de x em relação a u menos 1/2. Né? Derivada de x em relação a u menos 1/2. Na verdade, o que eu tenho ali é x igual a v sobre 2 menos u sobre 2. Se eu vou derivar x, que agora eu encaro como uma função das variáveis u e v, se eu vou derivar x em relação a u, essa derivada será menos 1/2. E a derivada de x em relação a v, 1/2. A derivada de y em relação a u, 1/2. A derivada de y em relação a v, 1/2. Então, eu teria aqui, no caso, um jacobiano constante. Isso nem sempre acontece. O jacobiano pode conter u e v. Né? Por exemplo, você pode ter uma mudança que seja do tipo x igual a u2 mais 2v, vamos supor. Não é? E aí, se o seu x fosse u2 mais 2v, a primeira linha da matriz jacobiana seria 2u e 2, né? Derivada de x em relação a u, 2u, derivada de x em relação a v, 2. Não é obrigado de forma nenhuma que o jacobiano seja constante. Ele pode conter u e v, não tem problema. Porque isso é evidente e vai depender da mudança que está sendo feita. É por isso, né, que esse estudo é chamado de mudança geral de variáveis. Por quê? Porque ele não estabelece uma mudança única para todos os casos. Para cada caso, dependendo da integral, se analisa uma mudança adequada. Aqui no caso, a mudança adequada foi chamar y menos x de u e chamar x mais y de v. Mas é evidente que numa outra integral, outra mudança seria utilizada. Então, para cada integral, uma mudança nova. Daí, esse estudo ser chamado de mudança geral. Porque para cada caso, você faz uma mudança. Nada específico, algo geral. A não ser, né, quando a gente estudar a mudança específica para coordenadas polares. Aí todos os casos receberão a mesma mudança, se a gente for utilizar a mudança para coordenadas polares, uma vez que ela nada mais é do que um caso específico, particular, desse que nós estamos estudando aqui. Muito bem, então, seguindo em frente, nosso jacobiano será menos 1/4 menos 1/4. Né? Menos 1/4 daqui da diagonal principal, menos 1/4 daqui da diagonal secundária. Ou seja,
2 vezes menos 1/4, menos 1/2. Consequentemente, levaremos para dentro da integral o número 1/2, não é? Porque escrevemos aqui a nossa fórmula geral do teorema da mudança de variáveis, e a nossa fórmula diz que a integral original será resolvida por meio de uma nova integral, onde entrará o módulo do jacobiano. Professor, pois licença. Pode repetir porque ficou esse menos 1/4, por gentileza? Determinante 2/2, né? Como é que você calcula? Produto dos dois elementos da diagonal principal, né? Que é menos 1/4, menos 1/2 vezes menos 1/2. Desculpe, menos 1/2 vezes 1/2. Não é menos 1/4? É isso? Aí menos produto dos dois elementos da diagonal secundária, né? Também menos 1/4. Tanto faz menos ou mais, vai ser levado, né? O módulo não tem problema, né? Não tem problema. Mas é menos 1/2 porque é menos 1/4 menos 1/4. Menos 1/4 menos 1/4, como eu disse, 2 vezes menos 1/4 menos 1/2. Então, levaremos para a integral, né? Podemos aqui apagar, né? O cálculo do jacobiano. Já fizemos o cálculo do jacobiano. O que interessa, de fato, é que, a partir de agora, sabemos que, além da mudança que temos aqui, né, sabemos que o módulo do jacobiano é 1/2. Módulo do jacobiano é 1/2. A nossa função, né, como é que ela ficará? Originalmente, volto a repetir, estou fazendo devagar e repetindo, né, para que todo mundo tenha a ideia de como é o trabalho da mudança de variáveis. Por quê? Tanto é importante, né, para que a gente utilize em outros casos da mudança geral, como é fundamental para facilitar o entendimento da mudança para coordenadas polares, já que a mudança para coordenadas polares nada mais é, como eu já disse, do que um caso particular da mudança geral. Então, a gente precisa saber como funciona a mudança geral para que depois a gente possa compreender com mais facilidade a mudança para polar. Então, eu tenho módulo do jacobiano 1/2, minha função original. Porque, como a gente falou, a mudança de variáveis vai provocar o cálculo do jacobiano, fizemos. Vai modificar a nossa função original, vamos fazer agora. E depois vai também modificar o nosso domínio de integração. Vamos ver aqui a nossa função, como ela fica. Aí a gente vai perceber que, né, a gente trabalhou para
obter x e y em função de u e v por força do cálculo do jacobiano. Não é? Ou seja, a forma como nos foi dada a mudança não era a melhor para a gente obter o jacobiano. Mas ela foi ótima para obter a nova função, né? Porque a mudança disse y menos x é u, x mais y é v. Então, facilmente eu vejo, né, que a minha nova função f de uv é elevado a u sobre v. Né? Minha nova função é essa, sem precisar de fazer cálculo algum, uma mera substituição, né? Porque o numerador é o próprio u e o denominador é o próprio v. Então eu fico, né, na verdade, com E elevado a u sobre v. Então, já tenho a minha função nova, escrita em termos de u e v, já tenho o módulo do jacobiano. Ou seja, já posso escrever a fórmula da mudança de variáveis. Eu só não sei ainda quem é ômega. Né? Só não sei quem é ômega. Mas até agora, né? Até agora eu posso dizer que a integral que me foi dada, a integral dupla, sobre D da exponencial de y menos x sobre x mais y dx dy, ela será calculada como integral dupla sobre ômega de E elevado a u sobre v multiplicado por 1/2 du dv. Não é isso? E aí você veja, em relação àquela explicaçãozinha que a gente deu no início, que a gente acaba de fazer uma mudança que realmente simplificou demais a integral. Porque, como eu falei, nós saímos de uma exponencial onde o expoente era uma fração que envolvia, né, expressões com as duas variáveis em cima e embaixo, e agora temos uma fração que envolve apenas uma variável em cima, apenas uma outra variável embaixo. Essa é uma integral fácil. Essa é uma integral que sai por substituição, como a gente fez no começo. 1/2 vai sair da integral, né? É uma constante. E o que é que falta para resolver a integral? Descobrir quem é ômega. Não é? É evidente que, quando a gente está usando a mudança de variáveis, não interessa fazer o esboço do gráfico da região D. Você não vai usar a região D para obter limite de integração. Então, não precisa fazer o gráfico de D. Você tem que fazer o gráfico de ômega. Tem que descobrir quem é ômega, né? E fazer o gráfico de ômega. Por quê? Porque você vai resolver a integral dupla em ômega. Então, você vai precisar da variação de quem? De u e de v. E não de x e de y. Não interessa o gráfico de D. É evidente que interessam as equações que definem D, que determinam a limitação de D.
que definem a fronteira de D. Isso aí interessa, claro. Porque você vai transformar D. Transformar D em ômega. Mas o gráfico de D, não. Interessa para nada. Não interessa para nada. Muito bem. Vamos, então, ver se a gente consegue. Eu não queria apagar nada daqui. Vamos, então, ver se a gente consegue diminuir suficientemente isso aqui para não precisar apagar e obter aqui ômega. Pronto, acho que já foi um ganho bem razoável, né? Nós estamos, então, aqui. Temos esta integral para resolver. Só nos falta descobrir quem é ômega, né? Nos falta descobrir quem é ômega. Muito bem. Então, veja. Da mesma forma que nós usamos a mudança na função f, né? Na função f original, para chegarmos na função f em termos de u e v, vamos usar a mudança nas equações da fronteira de D para chegarmos na fronteira de ômega. É assim que a gente trabalha com a mudança de variáveis. Tá certo? Então, veja bem. Temos aqui nossa mudança. Bom, tanto faz utilizar a forma original que foi dada ou essa, já que essa veio daqui, tanto faz. Mas vamos escrever aqui, né? Por exemplo, na forma que nos foi colocada lá. U é y menos x. E também nos foi dito que V era x mais y. Veja, você está com uma integral original no plano xy, evidentemente que por isso a região D é expressa com fronteira em termos de x e de y. Do que é que você precisa? Uma região no plano UV, uma região ômega, que evidentemente vai ter que ter uma fronteira expressa com equações que envolvam U e V. Você tem que utilizar, num português bem claro, você tem que utilizar a mudança, nas equações da fronteira de D para obter a fronteira de ômega. Tá? Ou vice-versa, utilizar a fronteira de D na mudança para obter a fronteira de ômega. Tanto faz. Tanto faz. Então, por exemplo, minha mudança é esta. E a primeira equação de fronteira de D é x igual a zero. O que significa x igual a zero dentro da minha mudança? X igual a zero na minha mudança significa que U será y e V também. Mas acontece que se U é y e V é y, então V é igual a U. Logo, a equação de fronteira x igual a zero
me leva para a equação de fronteira V igual a U. Tá claro? Raciocínio é assim. Então, se eu quiser descrever ômega, primeira coisa que eu vou colocar aqui, V igual a U. Como aqui tinha x igual a 0. Agora eu tenho V igual a U. Segunda coisa que eu tenho na fronteira de D, y igual a 0. Vamos colocar em vermelho agora. Y igual a 0. A parte de determinação, fazendo só um parênteses aqui, né? A parte de determinação do domínio é normalmente a parte que todo mundo sente mais dificuldade. Tá? Mas a gente tem que se acostumar. Quando o y é 0, o que é que acontece lá? Eu tenho U igual a menos x e V igual a x. Ora, então eu tenho U igual a menos V. Ou, se você quiser, V igual a menos U. É a segunda equação que define a fronteira de ômega. Então, eu tenho V igual a U, V igual a menos U, e agora vou para a terceira equação. Vamos apagar por aqui. Terceira equação, essa é a melhor que tem, né? Dá para perceber, né? X mais Y igual a 2. X mais Y igual a 2 é V igual a 2. Né? Porque V é X mais Y. Então, a última é uma barbada. X mais Y igual a 2, eu não preciso fazer nada. É V igual a 2. Logo, meu domínio original, né? Meu domínio original, que era x igual a 0, y igual a 0 e x mais y igual a 2, se transformou em V igual a U, V igual a menos U e V igual a 2. O que é isso? Pensando, né? Ômega é uma região no plano UV. Então, pensando no plano UV, eu tenho V igual a U, V igual a menos U, né? Mesma coisa de X e Y, só mudaram as letras, né? E V igual a 2. Um esboço aqui bem grosseiro. Logo, minha região está aqui, né? A única parte fechada, limitada e conexa, né? Desse gráfico é esse triângulo que pega o primeiro e o segundo quadrantes.
Portanto, fazendo agora um gráfico minimamente decente, a gente tem a seguinte região ômega. Como a gente já viu, vai ser algo desse tipo. Tem aqui V, tenho aqui U, aqui o ponto 2, evidentemente, aqui menos 2, aqui 2, né? Já que essa reta é V igual a U e essa outra V igual a menos U. Minha região está aqui. Esta é a minha região ômega, né? Esta é a minha região ômega. Portanto, a integral que eu tenho que resolver, 1/2, colocando logo 1/2 aqui para fora, integral sobre ômega de E elevado a U sobre V du dV será 1/2 da integral de E elevado a U sobre V. E agora me permita, né, perguntar a vocês. É melhor calcular a primeira integral em relação a quem? A U Du. ou a V? Quem foi que respondeu, por favor? Foi eu, Vinícius. Vinícius, não tenha dúvida, a primeira integral, para facilitar a situação, deve ser em relação a U, porque se eu for fazer, né, em relação a V, além de complicar a integral, eu terei que dividir em duas, né? Porque se eu for fazer em relação a V, meu V varia dessa reta até a reta onde ele é 2, e depois dessa outra reta até a reta onde ele é 2. Então, eu teria que dividir em uma mais a outra, aquela situação que nós vimos quarta-feira, né? Enquanto que, se eu
colocar aqui as minhas setinhas horizontais, eu não vou precisar de dividir em duas. Eu vou fazer a integral direta. Eu terei o variando dessa reta, onde ele é menos v, até esta, onde ele é v, e o v entre dois valores numéricos, evidentemente, de 0 a 2. Então, eu terei aqui du dv. Essa é disparadamente a melhor maneira, e uma maneira muito fácil. Né? Uma maneira muito fácil de resolver a integral. Por quê? Integral de dentro. A integral de dentro eu tenho. Vamos resolver a integral de dentro aqui. Para a integral de dentro eu tenho integral de menos v até v de e elevado a u sobre v du. Lembre-se que v é constante. Né? Lembre-se que v é constante. Então, a gente vai fazer uma substituição aqui. É evidente que a gente não vai chamar u igual a, porque já tem u aqui. Aí uma integral só com u e u é para endoidecer qualquer um. Né? Então, por exemplo, vamos chamar alfa. Vamos dizer que alfa será u sobre v. Então, d alfa será 1 sobre v du. Né? 1 sobre v du. Logo, essa integral ficará v integral de menos v a v de e elevado a u sobre v 1 sobre v du. Por quê? Já que d alfa é 1 sobre v du, aqui já vai ser o d alfa, aqui vai ser o e elevado a alfa. E para não alterar a integral, já que dividimos por v dentro, multiplicamos por v fora. Resta saber, né, quais são os limites de integração. Vamos fazer agora. A nossa mudança está aqui. Alfa é u sobre v. Então, vamos ver como é que ficam os limites de integração. É evidente, isso aqui é a variação de u. Então, quando u é igual a v, ou seja, quando u é igual ao limite de integração superior, u é igual a v, alfa será v sobre v. Então, alfa será 1. Quando u for igual a menos v, que é o limite inferior, terei menos v sobre v, alfa será menos 1. Alfa será menos 1. Portanto,
vamos ter que apagar por aqui, né, para poder concluir. Portanto, nós estávamos, né, aqui, vamos dizer que isso aqui será V integral de -1 até 1 de E elevado a alfa de alfa. Né? U sobre V é alfa, 1 sobre V de U é de alfa, e alfa varia de -1 até 1. E aí veja que coisa interessante aconteceu. Essa integral de dentro. Os limites de integração eram a variável V. Né? Pela mudança, pela substituição que nós fizemos, a integral passou a ter limite de integração numérico, de -1 até 1. Né? Então, o que é que nós teremos aí? V integral de E elevado a alfa é o próprio, e isso calculado de -1 até 1, eu terei V multiplicado por E menos 1 sobre E. Né? Vai ficar E elevado a 1, quando o alfa for 1, E elevado a 1 é menos E elevado a -1, que é 1 sobre E. Então, a integral de dentro deu uma constante, E menos 1 sobre E. Resultado final, 1 meio, voltando agora para cá, né? 1 meio, integral de 0 a 2, do resultado da integral de dentro, V, E menos 1 sobre E, dV. Então, eu terei 1 meio, E menos 1 sobre E, que é constante, integral de 0 a 2 de V dV. Isto aqui é V2 sobre 2, de 0 a 2, que será 2. Né? 4 sobre 2. Esse 2 cancela com 1 meio, resultado final, depois de um longo trabalho, resultado final é menos 1 sobre E. Mas apesar de todo o trabalho, resolvemos. E se não fosse a mudança de variáveis, y menos x igual a u, e x mais y igual a v, a gente ainda estaria olhando para a integral dupla.